Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. Em outubro de 2022, o Brasil atingiu a marca de 10 mil veículos 100% elétricos em circulação. No episódio anterior aqui do podcast, sobre fazendas marinhas no Brasil, eu contei que a reportagem foi feita com o carro C40 Recharge da Volvo, um modelo 100% elétrico, para percorrer mais de 2.000 quilômetros. Sem o uso de gasolina, um combustível fóssil, e com uma matriz energética limpa, que é o caso do Brasil, o carro elétrico passa a ser um meio de transporte que não polui o meio ambiente. Planejar essa viagem foi um desafio. Cada parada de descanso foi calculada de acordo com a autonomia da bateria e os eletropostos no caminho. A escolha de hotéis também seguiu a lógica do carro. Só dormimos em locais com a estação de carga para veículos elétricos. O planejamento foi constante. No final dessa experiência, rolou uma mudança de mentalidade sobre como se organizar de acordo com a infraestrutura disponível. Ficou uma sensação de desejo para que esse mundo livre dos combustíveis fósseis chegue logo. Mas é inegável que ainda falta avançar na infraestrutura para que um carro elétrico seja viável para a população de forma geral. Para explicar como está o desenvolvimento do setor no Brasil e falar sobre os rumos da eletrificação automotiva, hoje eu estou com o Felipe Yagi, gerente de marketing e comunicação da Volvo Car Brasil. Felipe, seja bem-vindo. Conta um pouco pra gente sobre quem é você. Obrigado, Jennifer. Obrigado pelo convite. Bom, sou o Felipe, gerente de marketing e comunicação aqui da Volvo. Já atuo aí há alguns anos na companhia. Sou responsável pelas áreas de relações públicas, eventos e relacionamento com o cliente aqui para a Volvo Cars na América Latina. Já há 7 anos aí na marca, muito feliz de ter participado, né, de uma maneira bem ativa dessa que talvez seja a maior transformação aí de uma marca na indústria automotiva aqui no Brasil. Né, uma marca que saiu praticamente da 5ª colocação do mercado premium brasileiro para chegar à vice-liderança desse mercado, uma marca hoje que lidera aí a transformação da eletrificação no país. Então, muito feliz de poder trabalhar com a Volvo, de poder contribuir para essa vinda dos carros elétricos para o Brasil, e é isso, vamos falar mais sobre isso mais para frente. Bom, e sobre essa vinda, né, dos carros elétricos no Brasil, então qual que é a realidade que a gente tem no país hoje, né? Qual é o cenário que existe e qual que é o potencial de crescimento? O cenário ele ainda é pequeno, né? Se a gente for olhar o tamanho do mercado brasileiro, né, que é um mercado que gira em torno de 2 milhões de carros por ano, se a gente for pegar a quantidade de veículos elétricos que são vendidos, ele ainda um número bem baixo, né? Só para a gente ter uma noção aqui, de janeiro a setembro desse ano, por exemplo, foram vendidos mais de 5.800 carros elétricos, né? Mas é de fato muito baixo se você comparar com o volume total do mercado, né? Então, nesse mesmo período, por exemplo, foram vendidos totais de carros na indústria mais de 1.400.000 carros. Então, assim, ele é um volume ainda pequeno, é um mercado que tá crescendo, que está surgindo, né? As opções de veículos elétricos também hoje não são tantas, mas o que é muito interessante a gente ver 2022, comparando com os últimos anos, é que tem crescido demais a oferta de veículos 100% elétricos, crescido muito também a oferta dos veículos eletrificados, né, que são os híbridos também, que é um tipo de tecnologia muito interessante para auxiliar nessa transição para esse mundo 100% elétrico, e a tendência é que cada vez mais isso cresça. À medida em que as mais montadoras tenham opções de veículos 100% elétricos, acho que o consumidor vai ter um leque maior de escolhas e também de carros com preços mais acessíveis, né? Hoje os veículos elétricos eles sim têm um preço mais elevado, então quando a gente olha somente o mercado premium, teve um crescimento muito grande dos veículos elétricos eletrificados nesses últimos anos, no último ano para esse principalmente foi muito grande, mas são carros que têm um ticket médio mais alto. Então, a partir do momento que essa tecnologia começar a ser, e é natural, né? Geralmente chegam nos carros de fato mais caros, essas tecnologias mais novas, e depois isso vai se espalhando para as demais marcas. À medida que
as marcas mais massivas, marcas mais tradicionais do mercado, comecem a trazer os seus veículos 100% elétricos e todas elas têm seus planos, a tendência é que esse número cada vez mais cresça. E a Volvo, né, ela foi a primeira a não vender mais carros a combustão no Brasil. Uhum. Por que a empresa tomou essa decisão? Né, assim, no fim, por que eletrificar os carros? A eletrificação para a gente é parte da nossa estratégia, mas ela é, eu diria que, um pilar fundamental, mas não é só esse, do nosso plano climático como companhia. A Volvo tem a meta de ser 100% neutra para o clima até 2040. E um dos pilares de transformação da Volvo é, de fato, a transformação do nosso portfólio de produtos. Então, a gente até conseguir chegar nesse patamar de ser neutra para o clima em 2040, a gente tem algumas metas intermediárias, digamos assim, e muitas delas estão relacionadas com o nosso próprio portfólio de produtos. Como que a gente transforma o nosso portfólio de produtos? Então, como meta global, por exemplo, a gente tem até 2025 vender 50% do nosso volume do mundo todo de veículos 100% elétricos e os outros 50% de veículos eletrificados, então os híbridos. Mas que de uma certa forma ainda tem a combustão ali em conjunto com o conjunto elétrico. Mas a nossa intenção, a nossa ambição é, a partir de 2030, não ter mais no mundo todo nenhum Volvo sendo vendido 0 km que não seja 100% elétrico. Então até o final dessa década a companhia como um todo vai se transformar completamente. E o portfólio de produtos passa por essa transformação e é um dos pilares fundamentais para a gente conseguir cada vez mais reduzir as emissões e a nossa pegada de carbono como companhia. Então, entendendo que essa é a estratégia global, aqui no Brasil nós resolvemos mergulhar de cabeça nisso e de fato apostar bastante, porque vimos que a partir do momento que a gente colocou os primeiros híbridos plug-in no mercado, a gente viu um interesse muito grande do nosso consumidor. Então viu que tinha possibilidade da gente, de fato, acelerar bastante essa transformação aqui no Brasil. E o que é mais legal dessa história toda é que, desde o final do primeiro trimestre de 2021, a Volvo só vende carros eletrificados. Ou seja, você entra no showroom da Volvo desde aquela época, ou você encontra um veículo 100% elétrico, ou você encontra um veículo híbrido plug-in, que pode rodar no modo 100% elétrico. Né? Essa é a grande vantagem do híbrido plug-in. Quando a gente fez essa transição, em mercados da Volvo no mundo, nós fomos o segundo mercado que a Volvo conseguiu fazer essa transformação. O primeiro foi Noruega, que tem um cenário extremamente diferente do Brasil, né? Lá, mercado total, metade dos carros, mais de metade dos carros já são vendidos, que são vendidos são 100% elétricos, né? Aqui no Brasil é completamente diferente, mas a gente conseguiu ser o segundo mercado a fazer essa transição dentro dos mercados em que a Volvo atua. Então, isso mostrou pra gente, assim, que foi basicamente um encontro da nossa estratégia e do nosso objetivo de ser neutro para o clima, por isso nós mudamos o nosso portfólio, mas ao mesmo tempo a gente viu que tinha um potencial muito grande aqui no Brasil da gente fazer essa migração de uma maneira mais rápida que em outros lugares do mundo, por exemplo. E nessa conversa, né, sobre reduzir emissões, né, e atingir essas metas climáticas, tudo isso depende da matriz energética, né? Então, por mais que o carro seja elétrico, se a fonte de energia é suja, ele também não é tão limpo assim, né? No Brasil, a gente sabe que a nossa matriz, ela é majoritariamente limpa, né? Mas vira e mexe tem uma discussão sobre reativar a termoelétrica. Na Europa, com a guerra na Ucrânia, vários países reativando usinas a carvão. Qual é o papel, por exemplo, de uma montadora como a Volvo, que tem essa meta, né, dentro da empresa, de participar também desse debate, né, sobre a matriz energética como um todo? Essa é uma pergunta excelente, assim, como você falou, aqui no Brasil é óbvio que ela não é perfeita, mas ela é melhor do que a matriz energética mundial, né? Quando a gente pega a matriz energética mundial, de fato ela é bem ainda focada em carvão, né, e gás natural, então obviamente tem as emissões ainda. Eu acho que o papel da montadora, e é um papel que a Volvo tem feito, principalmente na última COP26, né, que a Volvo participou, a Volvo foi uma das signatárias da Declaração de Glasgow, que basicamente foi uma declaração que foi assinada por empresas, por organizações privadas, não só montadoras, mas também os governos de cidades, estados, países,
onde essas pessoas se comprometiam a ter um transporte mais limpo a partir de 2035. Então, em alguns países líderes, não deveria ter mais transporte com emissões, ou seja, veículos a combustão, a partir de 2035, e globalmente isso deveria ser reduzido ou acabar a partir de 2040. A gente sabe que é um desafio muito grande, mas a Volvo, como montadora, já tem os seus planos, que evidentemente vai ser, inclusive, antes da data de 2035, e é uma das montadoras que assinou essa declaração. Então, acho que não só isso, durante a própria COP26, o nosso CEO que estava lá à época fez um discurso e, de fato, a Volvo pediu porque que os governos comecem a incentivar uma matriz cada vez mais limpa. Nós fizemos um levantamento do ciclo de vida de um produto, a gente rodou com um carro elétrico por 200 mil quilômetros e a gente conseguiu analisar a pegada de carbono que esse carro tem. Quando a gente olha um carro elétrico utilizando a matriz energética mundial, ou seja, aquela média ali de energia limpa, energia enfim, vindo de carvão ou de energias não renováveis, a gente viu que rodando 200 mil quilômetros com um carro elétrico, ele tinha uma pegada de carbono menor em 4 toneladas do que um veículo 100% a combustão. Então, ele não era tão mais limpo assim. Só que a gente fez o mesmo comparativo rodando somente com energia renovável. Quando a gente pega esse mesmo carro elétrico rodando 200 mil quilômetros somente com energia renovável, a pegada de carbono caía pela metade. Então, um carro a combustão em 200 mil quilômetros deixaria 54 toneladas de CO2, por exemplo. Um carro 100% elétrico rodando com uma energia renovável, o consumo ia ser em torno de 25 pegada de carbono. Então, ou seja, caía mais da metade de um veículo a combustão e caía praticamente a metade de um veículo elétrico rodando com a matriz energética mundial. E esse estudo, depois até posso compartilhar contigo, é bem completo. Foi uma dos achados que a Volvo fez, das descobertas que a Volvo fez, de fato, para pedir para os governos uma energia mais limpa. Né? Porque isso, de fato, como você falou, é importante, e só por esse estudo que a gente fez de uma maneira bem simples, somente carregando o veículo, a gente já viu que dá para cair pela metade a pegada de carbono de um veículo elétrico, por exemplo, rodando 200 mil quilômetros. Com o crescimento, né, dessa discussão dos veículos elétricos, uma outra preocupação, né, que começou a crescer é com relação à mineração, né, a demanda que os carros elétricos colocam, né, em cima, enfim, dos insumos para produzir bateria e tudo que envolve nessa transformação da cadeia. Então, como que vocês também acompanham essa produção, né, assim, essa cadeia de fornecimento? Sim, isso de fato é bem importante, né? As baterias usam lítio, lítio é um minério, e a nossa preocupação não só da parte de sustentabilidade climática, eu diria, mas olhando o ESG de um modo mais amplo, é também a própria forma como lugares geralmente trabalham, né? Essas minerações existem lugares onde existe incidência de trabalho infantil, enfim, exploração do trabalho nessas minas, principalmente em lugares na África. Então, o compromisso da Volvo a Volvo colocou tecnologia por trás disso, está utilizando o blockchain para a gente poder rastrear de fato desde da extração do minério até de fato a montagem da bateria e isso montando dentro de um veículo também. A gente consegue rastrear através da tecnologia do blockchain, que é a mesma utilizada para você rastrear criptomoedas, né? Toda essa cadeia, por onde esse minério passou, de onde ele saiu, quem que manuseou, como que foi transportado, como que ele chegou para ser produzido no carro, como que ele foi montado. Então, existe essa preocupação da Volvo não só pela questão climática, mas também pela questão social da mineração desse lítio, né? Então a gente de fato tem acordos com fornecedores que eles são globais, obviamente tem toda uma análise em cima desses fornecedores para garantir que eles estejam fazendo um bom trabalho, mas além disso, nós trabalhamos junto com esses fornecedores para colocar o blockchain em toda a cadeia de mineração para a gente conseguir ter certeza que aquele lítio que a gente está usando veio de uma fonte que está fazendo um bom trabalho, de um ponto de vista social e até climático. Eu acho que uma outra discussão que é interessante ter com relação às baterias também, que eu acho que envolve muito a questão da economia circular, né, que a Volvo
até 2040, como eu falei, né, quer ser uma empresa neutra para o clima, e também de economia circular, porque acho que isso de fato é muito importante, né? Os recursos que a gente tem no nosso planeta são finitos, eles vão acabar, são os mesmos recursos para todo mundo, e a gente, de uma certa forma, precisa entender como dar mais vida aos mesmos recursos, né? Acho que esse é um pouco do conceito por trás da economia circular. Coisas que a gente tem feito já tem estudado enfim, está em andamento para isso se difundir de uma maneira maior. As próprias baterias dos carros, elas podem ter uma segunda e terceira vida útil. Se eu tenho uma bateria num carro hoje, um carro elétrico, é uma bateria de alta capacidade, e ela precisa ela tem uma demanda muito grande, porque o veículo acelera, para, carrega, descarrega, então ela é praticamente usada mais até do que um próprio celular, e é uma bateria super forte. Essa bateria, por exemplo, pode chegar a um determinado momento dela que primeiro de tudo, né, as baterias são compostas de células, né, então talvez alguma célula possa estar defeituosa, posso trocar aquela determinada célula, não preciso trocar a bateria como um todo, só aí eu já tenho uma redução do descarte necessário de baterias. E o outro ponto que eu queria trazer essa bateria, às vezes, ela pode chegar em algum determinado momento e não funcionar especificamente para o carro, porque a demanda do carro é muito alta. Só que ela ainda pode funcionar para outras atividades, como, por exemplo, pode servir como um gerador estacionário de energia. Eu posso recarregar essa bateria e essa bateria eu carrego ela e eu posso usar a energia que está armazenada nela para um determinado cômodo, para uma casa, para um escritório. Então existe sim um segundo, um terceiro uso dessa bateria que não está só limitado ao carro. E essa é uma das coisas que a Volvo já tem explorado já para a gente conseguir ter de fato essa circularidade aí da economia, né? Tá bom, não funciona mais para um carro, vou precisar trocar, tá, mas vai funcionar para uma outra ação. Eu não vou descartar isso na natureza ou eu não vou deixar de utilizar esse recurso simplesmente porque ele não funciona para o carro. Então esse é um outro ponto também que a Volvo tem investido bastante. E aí, no sentido de infraestrutura, né, para ter essa malha para conseguir carregar o carro várias vezes e principalmente em longas distâncias, né? Como Uhum. que tem sido esse trabalho? Sendo bem sincero, acho que a grande dificuldade do carro elétrico hoje é de fato fazer viagens mais longas, né? Muito se discute sobre a autonomia dos carros. Os nossos carros hoje, por exemplo, têm uma autonomia entre 400 e 450 quilômetros para fazer uma bateria, o que é né, de autonomia com uma bateria carregada, o que a gente entende que é uma autonomia já muito boa. Não necessariamente você precisa ter uma autonomia de 800, 900 quilômetros, porque se você pegar um carro a combustão com um tanque cheio, não necessariamente ele faz 800 quilômetros, ele deve fazer seus 500 ali, 400, 500, 600, dependendo do uso. A diferença é que você tem posto de gasolina em todos os lugares, né? Então, acho que já para quebrar esse primeiro mito assim, de que o carro ele tem pouca autonomia. De fato, uma autonomia de 400 e 500 quilômetros é uma autonomia ideal. A diferença é que você precisa criar uma infraestrutura que você consiga carregar esse carro, assim como eu consigo abastecer o meu carro a combustão, porque tem posto em todo lugar. Então, acho que as viagens mais longas é uma grande dificuldade ainda. Já estamos, nós como montador e outras empresas, inclusive, já estão trabalhando bastante nesse sentido, de trazer principalmente a carga rápida de rodovias para as estradas, para possibilitar aí as viagens de carros elétricos intermunicipais e até interestaduais. Nós, na Volvo, nós já instalamos 5 carregadores rápidos. A gente anunciou no ano passado uma estratégia de cobrir mais de 3.200 quilômetros de rodovias, onde a gente instalaria 13 eletropostos de carga rápida, principalmente aqui em São Paulo, para cobrir as principais rodovias do estado e rodovias que já começariam a ligar com outras regiões, como o Centro-Oeste, o Sul e, enfim, Sudeste, ligando ali por Minas Gerais, né, já um caminho ao Centro-Oeste. A gente já inaugurou 5 desses 13, tendência é que até o final do ano, começo do ano que vem, a gente feche esse primeiro ciclo. E esses carregadores têm sido muito importante para, de fato, possibilitar com que as pessoas façam essas viagens, né? E não só a Volvo tem investido, outras empresas também têm investido nisso. Está cada vez mais comum ver nas principais rodovias do país, principalmente aqui no Sudeste e no Sul. No Sul também tem um corredor bem grande da companhia de energia lá que ela fez, que sai de Foz do Iguaçu, vai até o litoral do Paraná. Então, assim, no Nordeste já tem um corredor também que cobre ali as principais capitais do litoral do Nordeste, ali também chama Rota Verde. Tanto companhias de energia, como as montadoras, como também empresas, startups, enfim, estão surgindo
para trazer essa demanda, né? Para suprir essa demanda, na verdade, de pessoas que querem viajar com os carros elétricos. Tá perfeito ainda não, mas eu acho que já tem um começo. Quem tem um carro elétrico hoje, dependendo do seu uso e das viagens rotineiras que faz, não tem problema nenhum em conseguir fazer. Inclusive, estava nos últimos eletropostos que a gente inaugurou em Porto Ferreira, que permite viagens ali pela via Anhanguera, saindo de São Paulo para Ribeirão Preto. E lá eu tive a oportunidade de conversar com alguns consumidores que têm casa em Ribeirão Preto, também trabalham em São Paulo, têm escritório aqui, enfim, que seja, e fazem esse percurso de uma maneira consistente. E fazem com carro elétrico. Então, o que antes poderia ser impensável, talvez 2 anos atrás, hoje já começa a virar uma realidade. Eu fazer uma viagem até Ribeirão Preto num veículo 100% elétrico. E isso vai, obviamente, para lugares mais longe ainda, isso vai chegando aos poucos. Quando a gente fala de infraestrutura dentro das cidades, aí as grandes capitais, principalmente São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim, Porto Alegre, já tem carregadores instalados como shopping centers, supermercados, academias, a própria Volvo. Nós, lá em 2018, a gente começou a instalar esses carregadores nesses locais. A gente entendeu que era uma barreira do consumidor, ainda do híbrido plug-in, não era nem do 100% elétrico, que ainda buscava lugares para carregar o seu carro. A gente começou a instalar esses carregadores em shoppings, supermercados, fizemos acordos aí com grandes redes. Hoje já passamos de 1.000 carregadores instalados, esses carregadores convencionais em grandes centros, e a gente partiu agora para os carregadores rápidos em rodovias, né? Mas acho que uma das coisas importantes de falar também do consumidor do carro 100% elétrico é que a grande parte das cargas, 80% das cargas desses consumidores, eles fazem na própria casa. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa cada vez mais explorar, e o Brasil tem um grande potencial disso, é a energia solar, né? Você hoje pode colocar na sua casa, quando você mora em condomínio é um pouco mais difícil, mas grande parte das pessoas moram em casa, principalmente afastados dos grandes centros. Então você consegue hoje colocar painéis solares para você poder carregar o seu próprio carro usando somente a energia do sol. Isso não vai trazer, tem um custo de instalação disso, mas você não vai ter um custo de energia elétrica, você vai ter uma energia limpa, e você também não aumenta a demanda de energia da rede. Então acho que o Brasil também tem um potencial muito grande de explorar as próprias casas como energia para esses carros elétricos no futuro, né? Claro que isso ainda está muito no começo, mas passando até por casas de condomínio nas rodovias, a gente vê, né? A maioria delas já tem os seus painéis solares ali para aquecimento de piscinas, chuveiros, que seja. Isso para você fazer para o carro é mais um passo, que não vai onerar a conta de luz e que também vai trazer uma energia limpa, que não vai trazer mais demanda para o sistema nacional. E quando você fala dessa diferença entre os carregadores, né, os rápidos, ultra rápido, o que é essa comparação de tempo, né? O que é um carregamento rápido? Boa pergunta. A gente tem 3 formas de carregar um veículo hoje 100% elétrico. Posso carregar ele através de uma tomada, posso carregar ele através de um que a gente chama de wallbox, que é um carregador convencional, esse que pode ser instalado em casa, é um carregador de parede, ou pode ser instalado, ou que tem geralmente instalado em shopping centers, supermercados. E a gente tem um carregamento rápido, que é esse já é um carregador muito mais caro que esses que estão sendo colocados nas rodovias. Os tempos eles variam de acordo com a potência, né? Esses carregadores têm diferentes potências. E também quando a gente fala de tomada e wallbox, são carregamentos que a gente chama de corrente alternada. E quando a gente fala de carregador rápido, é de corrente direta. Então ele consegue trazer muito mais energia para o veículo versus esses carregadores de corrente alternada. Comparando ali o wallbox com esse carregador rápido, então um wallbox que a pessoa pode instalar na casa dela, um wallbox consegue carregar um veículo hoje nosso, XC40, C40, em torno de 10 horas, tá? O que a gente chama de carga overnight ali, né? Então a pessoa foi trabalhar, voltou, ou foi fazer os seus afazeres, sua rotina, voltou para casa, tem o carregador em casa, deixa o carro plugado ali, no outro dia está 100% carregado, né? Isso eu estou falando 10 horas de um 0 a 100. Então, né, levando em consideração que dificilmente a pessoa vai usar 100% da bateria na sua rotina, que ela use 50% que seja, vai chegar em casa, vai plugar o carro, depois de 5 horas o carro vai estar carregado. Então, no outro dia de manhã vai estar tranquilo para poder sair com o carro carregado. Quando a gente fala dos carregadores rápidos, esses que estão sendo instalados em rodovias,
também tem potências diferentes, mas os que a gente está instalando no máximo da capacidade, ele vai poder carregar o mesmo carro que demora 10 horas no wallbox convencional, ele vai poder ser carregado em 40 minutos. Tá? Então já se vê a diferença muito grande. Por isso que esses carregadores eles são focados para serem colocados em rodovias. Porque 40 minutos de 0 a 100 é o tempo de você fazer uma pausa depois de 400 quilômetros, tomar um café, ir no banheiro e conseguir carregar a bateria toda para seguir a viagem. E até, né, um tempo atrás, né, muitos falavam sobre a mudança de comportamento com relação ao uso do carro, né, que os mais jovens não têm tanto interesse em comprar o próprio carro, que talvez seria mais carros colaborativos, de uso compartilhado, aquela discussão também sobre os carros autônomos. Esse ainda é um cenário que vocês enxergam, assim? Vocês acham que vai ter alguma grande mudança de comportamento com relação aos carros? Sim, essa é uma mudança que a gente já enxerga, a gente já vê que os mais jovens, enfim, cada vez menos talvez tenham perdido o interesse no carro em si, né? Acho que hoje a facilidade de você se deslocar é tão grande que antigamente você fazia 18 anos, a primeira coisa que você queria fazer é tirar uma carta, né? Porque você talvez poderia pegar o carro emprestado de alguém ali ou até tentar comprar o seu próprio carro para você poder se deslocar. Hoje em dia, Uber, táxi, tem em todo lugar, é muito fácil. Você pega o celular, você consegue se movimentar para qualquer lugar. Uma das coisas que a gente vê bastante acontecendo é talvez uma perda um pouco de interesse do carro, mas não que o carro não seja importante ainda. O carro ainda é um dos principais meios de locomoção e vai ser ainda um dos principais meios de locomoção. A diferença é a forma como as pessoas se relacionam com ele. Então, talvez eu não vou comprar um carro, talvez eu vou alugar um carro. Hoje, os carros assinatura aí já tem crescido bastante, o volume de pessoas que estão assinando os carros ou que têm intenção de assinar carros. Então, eles pagam todo mês ali um valor mensal para ter o carro, não precisa comprar, não tem todo o custo da posse, PVA, seguro, manutenção, está tudo incluso. Então, já é uma tendência também que está acontecendo. A questão do carro compartilhado, ela vem também, está vindo muito mais forte na Europa, aqui no Brasil ela ainda está menor, mas a gente entende que essa relação com o carro tem mudado. Eu acho que os jovens também têm percebido que o carro talvez deixou de ser uma paixão, mas o carro ele ainda é um meio de transporte importante, só que ao mesmo tempo, putz, o carro ele polui, é muito trânsito, é maléfico de alguma forma para o transporte como um todo. Então acho que a visão das pessoas com relação ao carro tem mudado bastante, mas ao mesmo tempo a gente acha que os carros elétricos têm atraído mais uma vez os mais jovens de volta para os carros, porque tem visto que de fato são carros que não poluem, são mais tecnológicos, de fato tem ali um benefício nesses veículos, né? Mas a relação mudou bastante. Mudou bastante, e eu diria também que ter um carro elétrico faz você também mudar os seus comportamentos com o próprio carro, né? A partir do momento que você tem que plugar o carro como se fosse um celular, né? Plugar na tomada, isso já muda completamente a cabeça da pessoa, né? Já tem mais uma programação, você já entende, já tem mais preocupações de carregar, de não carregar, e você até consegue, uma coisa que eu falo bastante, as pessoas têm muito medo, né, dessa questão de carregar. Depois que você começa a conviver com o carro, enfim, eu tenho um e eu sou prova disso, você começa a ver o lado positivo das coisas, né? Eu vou te dar um exemplo. Antes, por exemplo, acabando meu combustível, eu precisava ir de manhã para uma reunião, eu saí atrasado. Putz, eu vou ter que parar 15 minutos no posto, 10 minutos que seja, para colocar o combustível no carro. Vai me atrasar de alguma forma, a mais. Hoje o meu carro está plugado lá. Então quando eu chego eu plugo ele. Para sair eu só preciso desplugar e rodar com o carro. Então ele já está pronto, eu não preciso nem passar mais do posto de gasolina, eu não perco mais esse tempo. Então acho que muda também o comportamento das pessoas e a gente começa a entender até os benefícios maiores que existem quando você anda com um veículo 100% elétrico. Legal, Felipe. E só para a gente fechar, né, quais são as projeções, né, ou as perspectivas que vocês têm aí para os próximos anos? Os próximos anos é continuar a crescer com relação aos veículos elétricos. A gente hoje tem 2 modelos 100% elétricos, que é o XC40 e o C40. A gente vai lançar em breve, na próxima semana, a gente vai mostrar mais um veículo 100% elétrico da Volvo, que é o EX90, então um SUV maior. E a ideia é que a gente todos os anos continue lançando mais veículos 100% elétricos. Daqui para frente a Volvo só vai trazer esse tipo de carro para o Brasil e para outros países do mundo. E a tendência é de crescimento.
tanto nosso, quanto das outras montadoras também. A gente entende que esse mercado ele vai crescer de maneira significativa. O Brasil hoje já é um dos mais desenvolvidos com relação à eletrificação na América Latina, e a gente vai crescer ainda mais. Acho que mais marcas vão trazer veículos 100% elétricos, e a gente também não pode se esquecer do híbrido, né, que é um veículo que ele tem um motor a combustão e ele tem um motor elétrico também. Os híbridos plug-in podem rodar em modo 100% elétrico, então é como se eu tivesse um mini carro elétrico que durante minha rotina ali eu consigo usar ele no modo 100% elétrico, mas se eu precisar fazer viagens mais longas eu uso o combustão. Então, de uma certa forma, esse mercado ele deve crescer muito apoiado por os híbridos, né, a eletrificação de uma maneira geral. Hoje, por pesquisas de mercado, a gente já entende que o consumidor prefere ou estar disposto a ter o seu próximo carro como um carro eletrificado, principalmente híbrido. Então acho que esse mercado ele tem tudo para crescer cada vez mais, e cada vez mais marcas de veículos vão ter opções de veículos híbridos e veículos 100% elétricos, como a gente já vê acontecendo por aí. Hoje você já tem Fiat, você já tem Renault, você já tem Caoa Chery, várias marcas, Volkswagen já tem planos, várias marcas estão vindo com veículos 100% elétricos, veículos híbridos, e a tendência é que esse mercado cresça cada vez mais. E o bom é que isso crescendo, a infraestrutura também para isso deve crescer, né? Então é um pouco das duas coisas vêm somadas ali para ajudar o mercado como um todo. Legal, Felipe. Super obrigada pelo papo, obrigado por participar aqui. Foi um prazer conversar com você. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Até a próxima. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!